E no dia 14 de janeiro, Urano e Vênus formam um aspecto de tensão, iniciando a finalização do ciclo atual. E agora é hora de refletir sobre aquilo que deu certo, aquilo que precisa ser jogado fora nesse ciclo, influenciando os temas da Vênus, né? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos falar um pouco mais sobre esse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo para facilitar a navegação sem precisar assistir o vídeo todo se não quiser. Compartilhe também esse vídeo nas redes sociais e com pessoas que se interessarem por esse tipo de conteúdo. O canal é independente, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. Lembrando que esse é um ciclo maior, né, que foi iniciado no dia 11 de junho de 2022 e vai até o dia 30 de março de 2023. E chegando aqui agora, no dia 14/1, é o início da finalização. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que a energia começa a morrer para o ciclo atual de Urano e Vênus. Então, o ciclo de transgressões das finanças, dos relacionamentos, parcerias, acordos, né? Muita coisa daquilo que a Vênus representa está sendo transgredida por essa força de Urano. Urano é o grande quebrador de correntes da astrologia. Então, por isso, aonde a gente sentir que está paralisado, preso, né, restrito demais, ele vem com essa força, esse impulso que se manifesta de maneira até imprevisível para romper com aquilo que serve de barreira, com aquilo que impede que a gente viva plenamente os temas daqui no caso da Vênus, né? Então, se tem algo que impede a gente de viver o amor próprio, o amor nas relações, ele vai trazer essa força para rompimento, para causar rupturas e a partir dali começar algo novo. Lembrando que o auge desse ciclo aconteceu no dia 5 de novembro de 2022. Então, a partir dali, a gente teve todo esse tempo para colher os resultados daquilo que tinha sido feito ou aplicar energia para alcançar aquilo que ainda faltava. Agora, a gente ainda pode fazer muita coisa? Pode. Mas agora começa a finalização, então é um processo que muitas vezes requer reflexões, requer que a gente abandone velhas formas de ação, velhas maneiras de se comportar, se abra para o novo, né? Tá principalmente aí antenado com essas mudanças todas do mundo, evitar a resistência, evitar colocar força contra, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Porque o Urano está desde 2019 trabalhando o nosso senso de realidade, né? O senso da materialidade, tudo aquilo que envolve as coisas que eram tidas como estáveis, como o chão fixo embaixo dos nossos pés, né? A forma de sustento, o mercado de trabalho, eu já falei várias vezes aqui dos impactos que ele tem causado nesse sentido. E não vai parar por aí. Então agora continua, né? A gente ainda vai ter o Urano recuperando o movimento direto e vai seguir aí por Touro, fazendo mais, causando aí mais rupturas, causando aí mais movimentos que são pressões para que a gente se liberte. Mas como a gente ainda está aprendendo a trabalhar com essas consciências, a coisa vem de uma certa forma rebelde, transgressora, de revoltas, e tudo isso pode começar a ditar um pouco do ritmo desses movimentos a partir de agora, porque como eu estou falando, já tem um tempo a gente está trabalhando muito o senso de realidade, né? Foram vários eclipses, vários trânsitos, mostrei aqui no canal várias vezes, mas a gente está sendo levado a um certo limite e a coisa pode partir para uma ruptura. Agora vamos dar uma olhada na mandala, né? O que a gente pode esperar aí por mais esse período até que aconteça uma nova conjunção no dia 30 de março de 2023. Então vamos ver o que a gente pode fazer para estar mais preparado e lidar com esses movimentos todos programados para março de 2023. Então essa é a mandala do momento em que Urano e Vênus formam uma quadratura minguante, né, no dia 14 de janeiro, às 22h21 do horário de Brasília. E Urano ainda retrógrado, né, aos 14 graus e 58 de Touro, e a Vênus a 14,58 de Aquário.
né? E de imediato o que a gente vê, além dessa tensão minguante de finalização, quer dizer que é o impulso, né, que eu sempre falo para vocês, das tensões e oposições, são os impulsos que dificilmente a gente consegue ignorar. Quer dizer que a gente vai precisar, de alguma forma, lidar com a manifestação dessa energia de ruptura, né, desse ciclo aí que está se fechando a partir de agora entre Urano e Vênus. Os temas de Vênus, todo mundo já sabe que são os relacionamentos em geral, parcerias, acordos, finanças, né, amor próprio, amor que damos aos outros, né, diplomacia, harmonia, moda, beleza, a estética, a cultura, tudo isso vai ser impactado por essa força de ruptura de Urano. E como eles estão terminando o ciclo, muita coisa vai ser concluída a partir de agora, né? A gente precisa abrir caminhos aí. Mas o mais importante é entender essas energias e usá-las positivamente, porque como eu falei, é uma tensão, dá para ver aqui pela linha vermelha, a quadratura, que obriga a gente a tomar alguma atitude. Além disso, também esse Urano vai estar tocando, né, em um aspecto fluente, o Mercúrio também retrógrado em Capricórnio. O Mercúrio vai estar afastando, né, porque faltam 4 dias aí para ele retomar o movimento direto, mas a gente pode entender que também tem esse toque aqui, e ele traz o Urano, né, Urano vai trazer também essa questão da rebeldia, da transgressão, de a gente achar que está preso dentro de um certo condicionamento de pensamento, de comunicação ou de trocas, né? Mais uma vez a questão dos relacionamentos. E aí a gente sentir que precisa romper com isso, né? Ir além, né? Muitas vezes isso traz ideias aí de revolta, de querer chutar o balde, de dar um basta em situações. E nem sempre é por aí. A gente precisa receber esse impulso e usar ele positivamente. Agora, a questão é, Urano é considerado uma oitava acima de Mercúrio. E esse aspecto favorece demais a questão da Vênus. A gente pode justamente ir além dos condicionamentos mentais que nós temos nas áreas de relacionamentos, por exemplo. Então, se a gente encara muitas vezes as relações como uma forma aí de satisfação, sei lá, uma forma de ter alguma espécie de segurança, a gente pode entender que quando a gente faz uma troca, a gente está indo muito além disso. E não ficar tão restrito a essa coisa de que eu preciso ter alguém, de que eu preciso ter um relacionamento, porque nós, enquanto humanidade, estamos nos relacionando o tempo todo. A gente não consegue. Por mais que tenham pessoas que às vezes querem estar isoladas do grupo, né? Querem viver de menos contato social possível, por assim dizer. Ou vou pegar um outro exemplo, um eremita, né? Uma pessoa que se isola na montanha, numa ilha, mesmo assim ela ainda está se relacionando com a humanidade, porque nós todos estamos interconectados no pensamento, mas também no ar que respiramos. Então é isso. Por que eu estou nessa viagem aqui maluca? Porque isso é um Urano numa oitava acima de Mercúrio. O Mercúrio está preocupado com as trocas, né, com as conexões, com aquilo que ele pode estabelecer e que é benéfico para ele. O Urano vem e fala, olha, desapega de tudo isso, tudo é muito maior do que você está imaginando. Tudo vai além dessas relações que a gente aprendeu a construir, né? Os relacionamentos mesmo, pensando aí nos acordos sociais que a gente tem de relacionamento. Então Urano fala, olha, a humanidade é muito mais do que isso. Então se abra para isso e vá além, né? Aproveite. Ao mesmo tempo, esse Mercúrio retrógrado em Capricórnio está sendo desafiado por Marte em Gêmeos, né? Mais uma vez aqui, aquela energia que eu falei para vocês, do momento do Marte direto, ele aparece novamente. Então, é tudo muito rápido com esse impulso de Marte e esse impulso de Urano de outro lado, né? Apesar de ser uma energia fluente que a gente precisa
colocar ativamente para funcionar, mas tudo isso traz um impacto nesse ponto das relações também. Então é preciso utilizar esses impulsos de maneira positiva para não virar uma irritação, uma raiva ou algo que a gente tenta reprimir a todo custo. Por quê? O ascendente desta mandala caiu em Libra, né? Aos 0 graus de Libra, como mostra aqui a linha vermelha. E Libra é regido por quem? Por Vênus. Então toda essa conversa sobre parceria, sobre relacionamentos, está mais uma vez reforçada pelo ascendente, que pede que a gente se comporte de maneira diplomática, às vezes, buscando estabelecer harmonias, né, balancear conflitos e muitas vezes apresentar uma maneira mais estética de ser, uma maneira mais estilosa até de ser. Porque o Libra é o signo que pede os relacionamentos que vão além, né, das trocas de gêmeos. O Libra vai além disso. O foco é o outro, né? O foco é o coletivo. Mas como que a gente pode fazer isso se do outro lado há uma tensão para que a gente libere nossos impulsos que muitas vezes vão contra o que os outros querem? Então a gente precisa fazer o quê? Balancear, equilibrar esse jogo, saber para que lado nós vamos pender. Se a gente vai tentar equilibrar para ficar bom para a gente, ou se a gente vai ignorar tudo isso e jogar tudo na cesta dos outros, né? Focar sempre na cesta dos outros. O que pode suavizar, né? Porque tem muito ar, né? Muita terra aqui, muita coisa prática, muita energia que às vezes vai fazer a gente ficar racional demais, prático demais, pragmático, entrar nessa onda mais material, né, da coisa. Não materialista, mas que foca mais nos resultados, que foca mais em atingir os objetivos. É o Mercúrio pensando lá em Capricórnio, então tem uma questão da materialidade, da concretização, tudo isso é muito importante. O Urano em Touro, então mexe com o senso de realidade, de praticidade, de sustento, de sobrevivência, enfim. Aí a gente tem o meio do céu desse período, né, o destino, a bússola, acontecendo em Câncer, aos 0 graus de Câncer, que pede empatia, sensibilidade, que a gente proteja, né, seja capaz de proteger publicamente aqueles que a gente acolhe, mas também as nossas ideias, os nossos planos, os nossos objetivos, tudo aquilo que importa para que a gente faça a abertura dos nossos caminhos. É para cá que a gente vai caminhar, né, com essas energias que a gente vai avançar. O cuidado sempre que eu falo quando tem esse meio do céu em Câncer é que a gente não deve ficar tão focado em procurar segurança a partir da aceitação dos grupos que a gente faz parte. Então, se muitas vezes eu tenho algumas ideias uranianas, que são ideias tidas como utópicas, à frente do seu tempo, excêntricas, doidas, por assim dizer, e eu vou procurar os meus amigos, os meus familiares, os grupos aí que vocês estiverem inseridos, para ter a validação disso, eu posso não conseguir. E o Câncer, quando ele sente que ele não está sendo aceito no grupo, ele fica retraído. Ela muitas vezes não consegue se sentir segura. Então ele retrai em função daquilo que os outros pensam dela. Então, muitas vezes vai ser necessário se apoiar também publicamente, por isso que eu falei lá no início. E olha que interessante, a regente de Câncer é a Lua. Onde está a Lua? Está a 24 graus, caminhando no finzinho aqui de Libra. Então, assim, o emocional também está focado nos outros, né? Nessa coisa toda de outros. E a Lua faz um trígono também com Saturno, a 23 graus de Aquário, ou seja, essa força de grupo é muito dominante nesse momento em que marca ali a finalização de Vênus e Urano. Então a gente precisa prestar sim muita atenção em como nós vamos equilibrar esses lados da balança, né? Não podemos ficar só focado nos outros, porque a gente vive a partir da própria perspectiva, mas também esse impulso de ruptura
ruptura, de rebeldia, de falar, eu vou fazer mesmo, eu sou assim, pronto, acabou e que se dane, também pode ser prejudicial se a gente não souber direcionar todas essas energias que aparecem nessa mandala, que incrível, eu espero que vocês aproveitem. E a Lua também está no momento de confusão com Netuno, né? Só para finalizar aqui bem rapidinho. Então as ilusões, as miragens, as fantasias influenciam o quê? O emocional, que está muito focado nos outros. Então é por isso que a gente precisa saber navegar, utilizar de maneira positiva todas essas energias, porque isso vai ser o diferencial desse período. Como vocês viram na mandala, a gente precisa agora então pensar como foi a nossa forma de lidar com os temas da Vênus, com esse impulso de rebeldia, com esse impulso de libertação que o Urano traz nesses temas e como que a gente está aplicando. A gente está tentando resistir alcançamos resultados positivos ou a gente está sendo só levado por isso, né? Entender esse movimento é importantíssimo para a gente conseguir se posicionar, porque o Urano ainda permanece em Touro por mais um tempo. Então a gente precisa lidar com todas essas mudanças. O que a gente viu até agora é uma tentativa de retroceder muita coisa que já havia sido modificada. Então muitas vezes a gente acha que voltar ao que era bem conhecido é a solução, mas não é. O movimento ainda precisa ser de progresso. O Urano faz todas essa bagunça, né? Tu mexe com tudo, a gente pensar na criptomoeda, né? Que o dinheiro, praticamente o dinheiro vivo que a gente carregava não existe mais, mas ele faz tudo isso porque a gente possa progredir. Só que é um planeta que, como eu sempre falo aqui, a gente ainda está aprendendo a lidar. Então, as oitavas mais superiores que deveriam favorecer beneficamente a humanidade, o coletivo, grandes movimentos, porque é um planeta voltado para isso. Não adianta falar só de questão individual. Quando a gente está falando de Urano, a gente deixa isso de lado, a gente não consegue, por isso que a gente resiste tanto, foca só no que a gente tem. Então eu falo de relacionamento, todo mundo pensa em relacionamento amoroso, naquela coisa assim, mas o que vai acontecer no meu namoro, no meu casamento? E não é bem isso, é a nossa forma de relacionar uns com os outros, enquanto seres humanos, que tem esse impulso de transgressão, de ir para um novo nível, né? De trazer algo que seria pavimentar o caminho para a Era de Aquário, como que eu sempre falo aqui, porque Urano rege Aquário. Tudo que Urano faz, todos os movimentos, não tem como fugir disso. A gente tem que lembrar que é um impulso para a coletividade, é um impulso para o progresso, é um impulso para trazer coisas novas e deixar para trás aquilo que não funcionava bem, aquilo que fez mal no passado, a era anterior, né? Aquilo que a gente precisa deixar morrer sobre a era de Peixes, para que a gente de fato tenha uma nova era, com coisas novas, com um salto aí para a humanidade de consciência, principalmente no sentido de Urano, porque Urano tem muita coisa, ele é uma oitava acima de Mercúrio. O que quer dizer isso? Que a gente pode ter acesso a um nível de informação que é muito mais rápida, muito mais acelerada. É só pensar em toda a progressão tecnológica, quanta velocidade está sendo implementada na troca de informações e o quanto a gente tem se beneficiado disso, mas o quanto a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. Está causando mais uma desorientação do que progresso, né? Porque a gente ainda não estava tão preparado para essa velocidade. E é isso que ele faz, ele tem um movimento diferente dos outros planetas e toda vez que há um aspecto como esse de Vênus, ele traz esse toque estranho, né? Excêntrico muitas vezes, mas porque quer transgredir essas barreiras que a gente tem. Então se a gente fica muito focado no nosso lado do relacionamento e esquece de olhar o coletivo, a humanidade, o todo em geral, a gente perde essa força uraniana. Esse impulso muitas vezes vem, a gente reprime ele, não consegue lidar de uma maneira legal e nem colocar isso positivamente na nossa vida. É algo que muitas vezes vai causar problemas mais na frente, até
de desorientação, questão de saúde mental, porque é um estímulo muito forte que a gente recebe, não estamos preparados para lidar com ele por conta do nosso nível de consciência, e isso causa uma desorientação, faz com que a gente desperdice isso ou sofra o efeito negativo. O que era para libertar acaba aprisionando, e é nesse sentido que a gente precisa pensar nesses movimentos todos, nessa finalização de ciclo. Como que a gente está lidando com essas inovações todas tecnológicas? De maneira positiva, de maneira que agrega ao coletivo, ou a gente está ainda resistindo, está só centrado nos nossos próprios objetivos, o que não tem nada de errado, mas que quando vem uma força de planetas feito Urano, Netuno, Plutão, é no sentido coletivo e não tem outra forma. São os transgeracionais, né? São planetas que marcam geração, são planetas que trazem mudanças significativas para a nossa sociedade, e é por isso que esses momentos que a gente vive são tão desorientadores, a gente fica com a sensação de que tudo está, né, todo mundo está ensandecido, perdeu a noção, perdeu o juízo, e é por isso que a gente precisa prestar atenção. Então a reflexão tem que ser nesse sentido: como que a gente vai abrir caminho para o novo ciclo que começa no dia 30 de março, o que precisa ser mantido, o que precisa ser jogado fora. Se na forma de sustento não está tão legal, é o momento da gente usar esse impulso uraniano e buscar fazer uma ruptura positiva, né? Ou buscando outras formas, mudando o nosso jeito, abrindo a nossa mente para novas formas, para lidar com toda essa tecnologia, com tudo que veio desde que o Urano entrou em 2019 e desde que a gente está nessa fase de transição para a Era de Aquário. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar o vídeo novo. Link na descrição das minhas redes sociais, do canal do Telegram, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Se você quiser saber como esse ciclo afeta o seu mapa individual, tem um link para me chamar e marcar a consulta pelo WhatsApp, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.